seja bem-vindo ao Duelo de Ideias desta semana. Bem-vindos aos espectadores também da Rádio Televisão Artesia na Califórnia, no meu canal, na internet, seja onde for. Ora bem, hoje Noé Rodrigues é o nosso convidado, ele é advogado, como sabem foi secretário regional da Agricultura do Governo Regional dos Açores e esteve 8 anos. Dr. Noé Rodrigues, 3 palavras para adjetivar, se assim posso dizer, a sua passagem pelo Governo. Foi muito boa. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e já agora começávamos por essa sua expressão, foi muito boa, porquê? Porque tive a oportunidade de dar alguma coisa do meu saber à agricultura da região, tive a oportunidade de ajudar a organizar um setor, a melhorar os seus desempenhos e, portanto, contribuir como devem contribuir todos os açorianos para o desenvolvimento da sua terra. Por isso é que eu considero que foi muito boa. Já vamos discutir isso, não é? Se me permitir, não é? Nós, como advogados, estamos habituados à controvérsia, ele gosta muito que quando eu faço controvérsia com os convidados, mas queríamos começar por si. Quem é Noé Rodrigues? Onde nasceu? Onde é que estudou? Eu sou o 7º filho de uma família rural, que no entanto tinha a particularidade de ter o chefe de família, o pai, como guarda fiscal e portanto a deambular por toda a ilha, por todos os portos da ilha e portanto somos 7 filhos, cada um deles praticamente nascidos em partes diferentes. E os 3 mais novos tiveram a felicidade todos de nascerem na Ribeira Quente. E, portanto, eu nasci na Ribeira Quente, filho de uma família rural. Meu pai tinha, para além de ser guarda fiscal, tinha uma vida completamente virada para a agricultura. Minha mãe era doméstica e era a forma que ele tinha de fazer sobreviver e educar os 7 filhos. Então, se tu fazes a escola primária na Ribeira Quente? Não, eu nasci na Ribeira Quente, mas cedo vim para Ponta Delgada e, portanto, já fiz a escola primária. Então, o seu pai é colocado em Ponta Delgada? Não, primeiro trabalhava em Ponta Delgada, o meu irmão mais velho nasceu em Ponta Delgada. Os 2 seguintes nasceram na Maia, uma outra nasceu no Faial da Terra e os 3 mais novos na Ribeira Quente. E quando eu tinha ainda não estava na primeira classe, meu pai voltou a Ponta Delgada e fiz a escola primária na escola de Santa Clara. Portanto, ainda como guarda fiscal? Ainda como guarda ou já fiscal. Como graduado? Não, sempre como guarda fiscal. Sempre guarda fiscal. E se tu tira a escola primária em Santa Clara, quem são os seus professores na primária? Ainda se lembra deles? Lembro-me deles, tive um professor que era do Pico, foi o meu último professor da 4ª classe. E antes dele tive um professor da 1ª, 2ª e 3ª classe que me marcou muito e que foi um professor excepcional que morreu há 1 ano ou 2 atrás. Agora o nome dele, ele era pai de um ex-deputado do PSD e que agora é dirigente da cooperativa. É que está que não se lembra dele, não? Não me lembro do nome dele. Mas vai-se lembrar. Mas então esse professor é que o marca? É o professor que me marca no início da escola primária, que me marcou muito, era uma pessoa... E depois o doutor acaba a escola primária e vai para onde? Faço o exame de admissão ao liceu e faço o 7º ano no liceu. Tudo no liceu, hoje escola intertemporal. Hoje escola secundária intertemporal. E faz os 7 anos? Faço os 7 anos de corrida, apanho entretanto nos últimos anos o 25 de Abril, tenho que fazer um ano que nós chamávamos o sabático. Não é sabático, era... serviço cívico. Propedêutico. Depois é que foi chamado propedêutico. Mas primeiro era serviço cívico. Então é o 8º ano, portanto ainda já apanha aquela reforma maluca, não é? Ali a seguir ao 25 de Abril. Fico um ano parado sem fazer nada? Eu fiz, porque o serviço cívico na minha altura consistia, gostava de ir para direito e fiz o serviço cívico a tomar conta de crianças em rabo de peixe, de manhã, e à tarde fiz o 1º ano da Universidade dos Açores, então Instituto Regional, Instituto Universitário. E fiz aí o 1º ano de Ciências de História e de Sociologia. E se deu-lhe algum crédito para a Universidade, para a Faculdade de Direito? Portanto, foi um ano... Naquele tempo, doutor, não havia os créditos que hoje. Não havia os créditos mais hoje, não? Mas qualquer coisa dá um crédito. Claro. Não tive e muito bem, porque as pessoas estudam, não é? Exato. E, no seu caso, portanto, vai para que universidade é que vai? Universidade de Direito da Faculdade Clássica de Lisboa. Diga uma coisa, desculpa esta pergunta bisbilhoteira, alguns dos seus irmãos se formam também ou o senhor é o único que se forma? Forma-se o irmão acima de mim,
Os outros todos, nenhum deles se formou, mas todos, tive uma irmã que andou na faculdade e que fez o 3º ano de Físico-Química, não continuou porque seguiu para a vida religiosa, e os meus outros irmãos não estudaram mais porque não pretenderam. Mas todos eles tiraram o 7º ano no liceu. E diga uma coisa, no liceu, qual foi o professor que o marcou? Se é que algum o marcou, não é? Houve quem me marcasse positivamente, outros nem tanto, né? Vamos aos positivos. O professor que me marcou muito do ponto de vista da sua participação na minha formação, na minha vontade, foi o Dr. Almeida Pavão. Era uma pessoa que tinha uma personalidade e uma estrutura mental muito interessante, imensa, e portanto foi um homem que me marcou muito. Uma outra pessoa que me marcou muito, principalmente na área do português, foi a minha professora no final do curso do liceu, foi a Dona Georgina Leitão. Era uma pessoa espetacular. Esposa do Dr. Freitas, que era radiologista, não é? Exatamente. E, portanto, foi uma professora que me marcou imenso e que me fez gostar de ler e de... E quando é que lhe surge a ideia de ir para Direito? Surgiu quando estava no 6º ano, né, no 10º ano atual. Né? Surge-lhe espontaneamente ou os seus pais é que... Não. Fizeram alguma pressão nesse sentido? Surge-me assim um pouco com aquele ideal de rapaz, de defender as injustiças e de rebelar contra alguns exageros que havia na altura. Eu tinha um irmão que me marcou muito do ponto de vista político, porque andava ligado aos movimentos da oposição, ainda antes do 25 de Abril, frequentava o Palácio do Bosco Coutinho, era amigo dos filhos e transportava para casa muita da revolta que existia do ponto de vista da repressão política. E eu senti naqueles tempos assim, uma certa vontade de seguir exemplos que existiam de pessoas que se formavam, que eram advogados e que se revelavam como defensores da liberdade. Aliás, o Bosco Coutinho tinha sido advogado, não? Exatamente. Não sei se sabia que ele foi estagiário do Dr. Carlos Betancourt, não sei se se lembra do Dr. Carlos Betancourt. Lembro muito bem do Dr. Carlos Betancourt. Chegou a trabalhar com ele. Cheguei pai do Francisco Betancourt, enfim, infelizmente já ambos desaparecidos. Mas ele, quando estagiava com o Dr. Carlos Betancourt, o Dr. Armando Cândido, que era juiz aqui em baixo, como ele era filho do Marquês, chamava-lhe o Fidalgo Aprendiz, não é? Que, enfim, era uma noção que a direita, porque o Armando Cândido era um homem do Estado Novo, né? Chegou até às cúpulas da União Nacional, mas que tinha um certo desprezo, digamos, pelas figuras como o Dr. António Bosco Coutinho, Praia, como era conhecido entre os amigos, e diga uma coisa, depois vai para Direito e forma-se já, apanha a Revolução, portanto. Apanhei a Revolução, ainda estava no liceu. Ainda está no liceu, mas quando chega à faculdade, aquilo ainda está... Sim, mas já tinha passado o período mais conturbado. O período mais conturbado terá sido 1 ano, 2 anos antes de eu entrar. Né? Portanto, não apanha os saneamentos, nem do Martínez, nem dos outros professores? Apanha ainda muitas manifestações, apanha ainda muitas greves, apanha ainda muitas situações dessas, mas já não apanha os saneamentos que se tinham verificado no ano anterior. Se é que há algum professor a quem possa chamar mestre na faculdade? Eu acho que o Jorge Miranda foi o mestre em Constitucional, o Rui Machete foi um bom mestre em Direito Administrativo, foram os 2 professores que eu acho que marcaram mais, não é? Sim. E depois, porquê é que decidi para a advocacia? Porquê é que não foi para a magistratura, ou para a conservatória, ou para o notário? Eu tinha a ideia dos notários e não era propriamente uma ideia muito digna. Eu achava que eles estavam mais feitos para serem mesmo mangas de alparca. Portanto, era uma vida que eu não escolheria para mim. Ainda hoje não gosto de fazer de notário. Todos aqueles rigores, Depois, quanto à magistratura, também não me cativou muito porque a arte de decidir não está ao alcance de todos. A arte de defender também não está. A arte de defender os interesses de parte também não está ao alcance de todos. Mas acho que, apesar de tudo, é mais fácil ser e ter equidade na análise para decidir bem e ter experiência de vida que é necessário ter para decidir. Eu acho que devia fazer mais com que os juízes a tivessem do que ser eu a transportá-lo. E, portanto, nunca foi uma... Não quis assumir a responsabilidade de julgar, não é? Assumir a responsabilidade de julgar. É mais fácil. É sempre muito difícil julgar alguém. Mas depois,
monta banca em Ponta Delgada, torna-se um advogado muito conhecido, ligado à Caixa Agrícola, e depois larga tudo e vai para a política. O que é que aconteceu? Durante 26 anos fiz advocacia, fiz algumas coisas interessantes, aliás, como todos os advogados, todos têm a sorte, por vezes, de terem processos interessantes, também temos muito azar em alguns processos, né? Todos nós. Fiz advocacia durante 26 anos, fiz algumas coisas interessantes e durante a minha vida profissional tive vários convites para me envolver na política, coisa que nunca quis. Né? E fui sempre do mesmo partido ou receber convites se pode saber, claro. Pode-se receber convites de outros partidos, né? Mas há aqueles que não eram próximos do meu pensamento, eu declinava o convite, agradecia muito terem-se lembrado de mim, mas agradecia muito, mas não ficava-me só por isso. Porque é que acabou por... Eu tinha com o Partido Socialista alguma proximidade e tinha muita proximidade com o Presidente do Governo, então o Presidente do Governo, Carlos César. Éramos do mesmo tempo do liceu, do mesmo tempo de faculdade, portanto conhecia-o muito bem e portanto foi o... Já agora deixe-me interromper isso. Eu conhecia assim tão bem, porque é que o Carlos César acabou por não se formar em Direito quando ele estava praticamente nos últimos anos? Cheguei a perguntar-lhe várias vezes e ele dizia-me, dava-me como resposta o seguinte: pá, não brigues comigo que eu também não posso brigar com o meu filho. E portanto, o Carlos César tem, no entanto, uma característica que me impressionou muito. Eu tinha dele a ideia de que ele não tinha acabado o curso não por não ter qualidades próprias e competência para o fazer, mas pura e simplesmente porque tinha decidido caminhar para a política e a política era tudo para a vida dele. Mas também tinha um pouco a ideia, antes de ir para o governo, de que aquilo era mais, que ele não tinha acabado o curso, mais por desleixo do que propriamente por falta de vontade. Não é? Ou provocação para outra coisa. E foi ele que o convidou para o governo? Foi. Conte-nos essa cena. Mas então quando cheguei ao governo, tive a sensação de que o Carlos César era uma pessoa extraordinária e que tinha uma ampla capacidade de trabalho, porque todos os diplomas, todos os documentos, todas as questões que se levavam ao Conselho do Governo eram diplomas e documentos e questões que ele tinha estudado antes do Conselho do Governo. Portanto, interrogava-nos sobre coisas particulares de cada diploma que nós levávamos, como se o tivesse mesmo estudado em profundidade. E, portanto, deu-me assim a noção de ser uma pessoa muito trabalhosa, muito dedicada, com grande empenho naquilo que fazia. O convite que ele me fez para ir para o governo, estava eu um dia, creio que numa sexta-feira, numa reunião da direção da Caixa Agrícola, a que eu pertencia, e recebi um telefonema dele a dizer: Manuel, agora tem que ser, preciso de ir no governo, convite para vir para o governo. Eu disse: pá, eu não sei, eu vou pensar. E portanto foi essa a nossa primeira conversa. Depois fiquei a pensar que aquela ideia de repente ele está no gozo comigo, é melhor não levar isto a sério. Não levar isto a sério. Eu ali uns dias sem dar resposta e ele voltou a ligar-me. Então, pá, já pensaste? Sei, pá, dá-me mais um dia ou dois para pensar. Não, eu tenho que anunciar o governo rapidamente, diz-me lá isso. Pronto, e ao fim de um dia, passou mais um dia, telefonei e disse: pronto, eu sei. E foi assim. E quando aceitei, não sabia bem a que é que aceitava, né? Era fazer parte do governo, era fazer parte da equipa dele. A verdade é que durante os 6, 8 anos, ou por sorte ou por habilidade sua, nunca houve problemas graves na lavoura. Nós tínhamos alguns problemas graves. Nós tínhamos um problema que era fundamental resolver, que era o problema do preço do leite. Andávamos todos os meses, todo o ano e todos os anos, com reuniões sucessivas a debater o preço do leite na região. Mais em São Miguel que nas outras ilhas, um pouco porque as outras ilhas vão atrás daquilo que se vai praticando em São Miguel. E, portanto, eu tinha vivido, antes de estar no governo... Mesmo a terceira... Sim. Eu tinha vivido, antes de fazer parte do governo, tinha vivido muito também esse setor, porque fui advogado de algumas agroindústrias ligadas aos laticínios, nomeadamente ao Unileite, fui advogado de associações agrícolas e, portanto, vivia muito o problema visto do lado de fora, visto do lado de quem reivindicava o aumento do preço do leite. E quando entrei para o governo, este era o problema mais flagrante que tínhamos que resolver. Por outro lado, a fileira do leite na região parece-me que é estruturante de toda a atividade agrícola. Se não houver leite, creio que pouco mais agricultura pode haver,
porque quer a nossa morfologia dos solos, quer a altitude dos terrenos, a orografia, não permitem que se façam muitas agriculturas diferentes da produção de animal a partir de determinada altitude. E a baixa altitude é necessária para produzir alimento para o inverno, para os animais também. E, portanto, a nossa agricultura está muito vocacionada pelas condições naturais para a produção animal e, em particular, para a produção de leite. E, portanto, eu julgo que, resolvendo o problema do leite, nós tínhamos mais de metade do problema da agricultura regional resolvido. E o que é preciso para resolver o problema do leite? É ter unidades industriais que o recebam e que o transformem e que o consigam vender com alguma eficiência para poderem remunerar quem produz leite. Portanto, e qual é a intervenção do Governo nisto? A intervenção do Governo é um setor privado. A intervenção do Governo é aprovar aqueles projetos que possam dinamizar o setor e estruturar e organizar. Quando fala em projetos, fala em ideias que são subsidiadas pela União Europeia. Sim, senhor, e pelo Orçamento Regional. E a opção foi de financiar aqueles investimentos que na Ilha de São Miguel e também nas outras ilhas, mas particularmente na Ilha de São Miguel, pudessem resolver o problema da concorrência entre os 3 ou 4 compradores que nós temos na ilha. Nós temos a Bel como uma grande indústria que é multinacional, dos franceses, temos a Prolato, Nestlé, que faz um produto apenas para o consumo interno, para os seus leites de especialidade e chocolates, só faz leite em pó. Temos depois a outra mais pequena, em Solac, do nosso antigo e saudoso amigo Costa Leite, que é uma pequena indústria e que está muito dedicada a fazer queijo. E, portanto, nós tínhamos 2 boas fábricas de queijo, em Solac e a Bel, e tínhamos a Unileite, que era praticamente uma empresa de recolha de leite e de venda de leite de natureza à Prolato, e portanto sem transformação e portanto sem capacidade de transformação. E o objetivo que nós perseguimos, a grande orientação que tivemos a oportunidade de definir, foi apostar na modernização e na evolução da Unileite como uma autêntica central leiteira, para poder ser competitiva com as outras unidades industriais e poder com elas disputar a compra do leite ao produtor micalense. E com isso dinamizar o setor, não só na ilha, como em todas as ilhas dos Açores. Concretizado o projeto, nós deixamos de ouvir falar do preço do leite. Nós temos hoje um preço do leite muito equiparado, muito equivalente ao preço do leite do continente. Acha que a economia dos lavradores está sólida neste momento, que não corre riscos? Eu creio que nós temos uma oportunidade com o desmantelamento das cotas. Oportunidade em que sentido? Repare, num mercado protegido, que as cotas no fundo definiam para o setor leiteiro, nós tínhamos a tranquilidade de saber que produzíamos quantidade suficiente e normal para o mercado, e que era sempre escoada, nem sempre aos melhores preços, mas que era sempre escoada. Com o desmantelamento do regime de cotas, nós vamos ter regiões com capacidade produtiva a aumentarem significativamente a sua produção, como vamos ter regiões que, não tendo capacidade para a produção de leite, ou onde a produção de leite é muito cara, que vão desistir naturalmente da produção de leite. Ora, os Açores estão... Eu coloco-nos nas regiões mais competitivas em termos da produção de leite. Nós temos bons agricultores, bons produtores de leite, nós temos um efetivo pecuário leiteiro do melhor que há a nível europeu e mundial. Nós temos uma estrutura de exploração dimensionada a aproveitar muito os recursos naturais e, portanto, com pouca importação para a subsistência do animal e para a produção do leite. E, portanto, nós somos competitivos na produção de leite. Vários estudos que existem ao nível do preço de custo de produção por litro de leite nas várias regiões produtoras da Europa colocam-nos no melhor patamar. E, portanto, eu penso que com o desmantelamento da cota vamos passar um período de turbulência, de ansiedade, porque toda a mudança cria sempre essa ansiedade e essa turbulência, mas vamos ter seguramente uma oportunidade de explorarmos o mercado nacional, porque a nível nacional vai haver, do meu ponto de vista, uma grande quebra na produção de leite e uma grande quebra na produção de leite tem que ser ocupada no mercado nacional com produtos regionais, de preferência, desde que nós saibamos agora fazer uma boa integração comercial e projetar os nossos produtos sobre o mercado do continente. Nós fizemos, ao longo dos últimos anos na região, uma revolução autêntica ao nível da capacidade transformadora regional. Nós temos boas fábricas de transformação de leite em todas as ilhas. Nós temos também, ao nível da produção de carne e da transformação da carne, boas estruturas de abate e já muito saber acumulado na desmancha, na preparação da carne, na exportação da carne já abatida, o que é um ganho relativamente à exportação em vida, que sempre nos lembramos de existir na região.
Agora nós precisamos de integrar comercialmente, já houve em parte do setor cooperativo, a integração comercial das cooperativas regionais leiteiras, no sentido de serem uma única voz na comercialização. Agora nós precisávamos de ter como projeto futuro dos nossos laticínios a integração industrial para que cada unidade industrial fosse rentabilizada, fosse melhorada, fosse levada à eficiência, por aquilo que ela melhor puder fazer em termos competitivos e em termos de rentabilidade da sua exploração. Muito bem. Essa integração industrial seria, do meu ponto de vista, o grande objetivo que nós devíamos perseguir nos próximos tempos. Muito bem, eu fazia-lhe só uma pergunta. E a Europa, foi a Europa alguma vez, diretamente lidar com aqueles que mandam de facto? Fui várias vezes, tive a oportunidade de lá ir várias vezes. Como é que era tratado? Um governante açoriano é tratado com a mesma dignidade de um governante português ou não? Eu também não exigia grandes diferenças. Bom, mas em bom rigor, observava. Mas em bom rigor, eu penso que tudo aquilo é muito impessoal e tudo aquilo é muito pouco ligado. A Europa constitui, do meu ponto de vista, acho que erradamente, um poder que é supranacional, mas que também está afastado dos poderes nacionais e das questões... Aliados completamente. Estão completamente aliados. E, portanto, vivem numa atmosfera que parece que é só deles, que é só para eles e que se autossustenta à custa de todos nós. E, portanto, tratam todos assim com um grande alinhamento, porque eles é que definem as regras, eles é que definem as orientações e os outros têm que cumprir. E acha que dando uma margem pequena de manobra a cada um. Acha que os nossos deputados têm algum papel, ou que o papel deles é de alguma maneira importante, ou pode ser ou deixar de ser? Tem um papel importante de ir batendo em pedra dura e de ir amolecendo muitas coisas que nós temos que preparar e que... Achou essa abertura da parte do deputado do Partido Socialista que representam, entre aspas, os Açores, não é? Sim. E também dos deputados do PSD. Os deputados que representaram os Açores, quando trabalhei com eles em defesa da região e em defesa de programas que apresentávamos em benefício dos Açores, foram sempre solidários e fizeram o trabalho deles. Então porquê é que eles foram substituídos? Já agora quero ouvir a sua opinião política, não me interessa a opinião técnica, porque aí, mas politicamente o senhor há de ter um cheirinho especial sobre isso. Porquê é que eles os substituíram? As estruturas locais não estavam contentes com eles? Pelos vistos, o secretário estava. Eu estive contente com eles, enquanto lá estive. Acho que o Dr. Luís Paulo Alves foi um belíssimo colaborador. A doutora Patrão Neves, também muito diligente, embora com um feitio completamente diferente. E quem é que os substitui? Eu penso que as estruturas partidárias... Mas este cá ou este fora? Este cá. Acha que eles tiveram uma intervenção direta na substituição deles? Este cá tiveram. Acho que sim, não colaboro, eu não sou militante do Partido Socialista, fui do governo como independente e continuo independente, não sou militante e, portanto, não participo no processo não havia nada em contrário de que eles pudessem ter participação. Sr. Muito obrigado pela sua disponibilidade e, enfim, pelas suas lições de experiência, não é? Que muito ajudarão certamente quem vir este programa. É que agradeço, muito boa tarde. Muito bem, vamos aos livros. Vamos aos livros então, e eu hoje trouxe apenas um livro de José Andrade, que me foi hoje oferecido. É sempre melhor quando eles são oferecidos. 1974, Democracia, o 25 de Abril nos Açores, com o prefácio de Jaime Gama. José Andrade e Jaime Gama são duas figuras controversas. Este controverso porque era um açoriano de raiz e mudou-se para Portugal continental e de lá se transformou num líder nacional, enfim, com uma visão um bocadinho... no meu entender, um bocado paternalista relativamente aos Açores, que não souberam, pelo menos da parte da esquerda açoriana, pôr no seu lugar. José Andrade é um rapaz que tinha 8 anos quando 1974 aconteceu e faz um trabalho todavia muito interessante, porque ele compila na imprensa local todas as notícias que dizem respeito aos Açores e que ocorreram nesta data, à volta desta data. É um livro interessante de ler. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do seu Duelo de Ideias. Para a semana voltamos. Até lá.